Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. A Unimed Oncologia oferece tratamento especializado para os mais diversos tipos de câncer. E mais do que isso, é um serviço individualizado e acolhedor que auxilia os pacientes no momento mais desafiador de suas vidas, levando atenção, empatia e profissionalismo em cada etapa. A unidade fica anexa ao nosso hospital, na Rua Visconde do Itaboraí, 427, Parque Rosário. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Segunda-feira, 18 de agosto de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise também na Plena TV, pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, em todos os aplicativos de rádio, no aplicativo exclusivo da Folha, também você encontra aí a Folha FM e segue, curte, compartilha aí com toda os seus seguidores também. São 7h15, muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, está começando mais um Folha no Ar. Vamos às principais informações desta segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025, e a gente começa com a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta semana, para esta segunda-feira, é de tempo bom, de céu claro, com sol, mas a temperatura não deve subir muito, segue aí na casa dos 25 graus de máxima, 17 de mínima. Agora aqui no centro da cidade faz 18 graus e deve seguir assim pelos próximos dias também, conforme o último boletim do Instituto Nacional de Meteorologia. Próximos dias aí de algumas nuvens e tal, mas sem previsão de chuva por enquanto, nesta última passada aí de boletim do Instituto Nacional de Meteorologia. 7h16 e no programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, depois da sua pausa breve aí, de volta com a gente aqui nessa bancada, para a gente receber o Fernando Souza, que é diretor de cinema e também diretor da Quiprocó Filmes. Fernando vem bater um papo com a gente sobre o Festival Internacional de Cinema, que é hoje, né, um sucesso extraordinário já, Festival Internacional Goitacá de Cinema. Ele conversa com a gente sobre os detalhes, um pouco dos bastidores, todo esse processo, né, que desde a ideia até a conclusão da organização, já que o festival começará amanhã. E também, hoje no programa, Fernando ainda fala sobre essa tentativa de retomar o projeto do curso de cinema na UENF. Fernando, já vamos trazer o seu bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e, claro, começar essa pauta que é muito, muito interessante e, como eu disse aqui mais cedo em off, mexeu com toda a região daqueles que são produtores ou daqueles que nem, né, nunca produziram nada, de alguma forma foram, né, atingidos, foram alcançados aí por esse projeto, sem contar, claro, evidente, né, os profissionais aí do Brasil e pelo mundo afora. Já a gente começa esse bate-papo, são 7h17. O Folha no Ar tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, com a vacina contra a gripe para idosos, também é uma vacina especial, reforçada e que tem aí um maior tempo de cobertura. Então, aproveite e passe hoje na vacina Plínio Bacelar. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. E consórcio do Cicobi Fluminense, o jeito mais seguro de você realizar o seu sonho. O sonho da casa própria, do carro, da moto, pode ser realizado agora com mais facilidade. É só você fazer hoje mesmo o seu consórcio do Cicobi Fluminense. A gente começa aqui rapidamente passando pelas manchetes, tanto do portal folha1.com.br quanto do jornal Folha da Manhã. Em destaque aqui no jornal, região se une para derrubar no Congresso veto de Lula. Prefeitos dobram a aposta pela agropecuária no Norte e Noroeste. Reunião com o secretário de Lula não gera consenso sobre o veto ao semiárido. É o siciliano, que teve aí também
na região, esteve em Italva nessa reunião na última sexta-feira. Após votar contra o PT em 2018 e 2022, a região pode cobrar fatura agora em 2026. Onda de violência em São Francisco do Itabapoana volta a gerar pânico. Moradores em alerta. Avanço do mar em São João da Barra causa novos prejuízos. Ainda tem o avanço do mar, além de Atafona, agora também no Açu. Câmara tem LOA pela frente no pós-recesso, segundo semestre, que começa agora. Exportação de minério atinge marca histórica no Porto do Açu. Na Folha ainda, idoso de 90 anos morre ao cair de uma laje em Ururaí. Zezé Mota recebe título pela UENF nesta terça-feira, parte do Festival Goitacá de Cinema, o Festival Internacional Goitacá de Cinema, com a nossa gloriosa campista Zezé Mota recebendo essa bela homenagem. Produtores recebem repasse de PE com queda em agosto. Moraes determina a prisão de campista por ter montado acampamento golpista. Influencer de São João da Barra viverá nova experiência em reality. São essas algumas das manchetes do jornal. Aqui no portal, pelo menos 3, olha, PL do semiárido que une prefeitos da região contra veto do Lula. Bispo de Campos anuncia a cura do câncer de próstata após cirurgia. Dom Roberto Francisco revelou que exames confirmaram aí a sua recuperação. Que bênção. E Mega Sena não tem ganhadores e acumula para 65 milhões. Já dá uma ajudazinha, né? 65 milhões. As 6 dezenas estão aqui, 08, 21, 22, 42, 45 e 48 do último sorteio da Mega Sena. São 7h21. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado de hoje, o Fernando Souza. Fernando, que é diretor de cinema e diretor da Quiprocó Filmes e que lançou esse Festival Internacional Goitacá de Cinema e que é maior sucesso hoje. Rodou aí pelo mundo todo para chegar à sua conclusão de estreia, de preparação para a estreia amanhã em Campos. Fernando, bom dia, prazer, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar. Sempre bom te receber aqui. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes do Folha no Ar, bom dia, Luísio. Prazer estar com vocês nesse começo de semana, que a gente tem aí o Festival Internacional Goitacá de Cinema. Então, prazer grande sempre estar aqui com vocês. Obrigado pelo espaço. Legal. Vamos falar muito sobre essa 7ª arte, sobre os novos tempos com envolvimentos aí fantásticos dessa juventude, enfim, todo mundo, né, participando de alguma forma desse projeto muito legal. Deixa eu trazer aqui o bom dia do nosso titular dessa bancada, Luiz Abreu Barbosa, depois de uma breve pausa, de volta com a gente, mas já ouviu hoje aqui, segue o líder. Vai fazer o quê, né? Rapaz, até o Vasco ganhou ontem de 6-0 do Santos. Teve aquele choro mais falso que nota de R$3 de Neymar, mas voltou bem, muito bem. Aloysio, bem-vindo, sempre muito bom poder contar contigo aqui nessa bancada. Bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nesses dois próximos blocos, aliás. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta-feira. Os professores, pais de alunos, trecho aplicativo e taxistas. Nogueira, eu me ausentei durante 15 dias, eu fiz uma viagem, estava programada, pessoal, motivo pessoal, e agora, rapaz, eu saí, voltei em 15 dias, olhei para a tabela, falei, não passou o tempo. Não mudou nada. Aí quando eu vi os pontos, eu vi, não, passou o tempo, né? Mas é porque não mudou muita coisa, o Flamengo continua na liderança, né? Suco no copo, suco no copo, arroz na panela, Flamengo lidera, né? Então,
E ontem, 3-1 em cima do Inter, o Inter fez discussão no final, foi um passeio, o time reserva do Inter. Eu tive, inclusive, no Rio Grande do Sul, nessa viagem, e os colorados, quase falei que no Rio Grande do Sul ele divide muito, né? Você é colorado, você é gremista, torce pro Inter ou pro Grêmio. Estavam muito animados com esses 3 jogos com o Flamengo, né? Estavam assim, era um acontecimento, né? E é melhor para você ter uma dimensão como é que os torcedores de times de outros estados veem, né? Veem o seu futebol, o seu estado. E o que eu vi de todos eles é o seguinte: o Flamengo está com alguns desfalques, mas o time reserva do Flamengo é o time titular do resto dos outros, né? Isso que falavam eles, é sério. E, enfim, o Vasco ontem também tirou o pé do lodo, 6-0, em cima do Santos de Neymar. Neymar muito parado em campo, né? Eu vi o jogo, sobretudo no segundo tempo, quando foi o Vasco abriu, brilhou, né? Felipe Coutinho, lembrando os tempos dele do Liverpool, né? Na sua melhor fase, jogando muito bem, muita visão de jogo, fez 2 gols. E Neymar parado ali no meio de campo, os caras jogam com a bola no pé, né? Não dá, futebol de hoje não dá, né? Um dos motivos do Vasco ter tido tanta facilidade foi, assim, o fato de o meio de campo do Santos, por conta de Neymar, tá aberto, ninguém marcava naquele meio de campo, né? E aí o Vasco conseguiu, o Fernando Diniz, eu sou admirador do trabalho do Fernando Diniz, desde da campanha dele no Fluminense, ali, do Libertadores de 2023. Acho que é um cara que tenta recuperar a essência do futebol brasileiro, torço muito para que ele tenha sucesso, né? No Vasco, acho que se derem tempo para ele vai conseguir. O Fluminense também, se o Fluminense no sábado ganhou 2-1 do Fortaleza, o Roma ganhou. E o Botafogo perdeu pro Palmeiras. O Botafogo está vendo freguês do Palmeiras, né? Perdeu no Mundial e perdeu E ontem, eu não vi o jogo, mas os melhores lances eu vi. O Botafogo teve chance de abrir o placar, né? Aquela coisa velho de futebol, né? Quem não faz, leva. E tomou do Palmeiras, né? Tem virado freguês do Palmeiras, né? O Botafogo. Mas o Flamengo está na tabela aqui, está com 43 pontos a menos, né? O Palmeiras tem 39 pontos, também tem um jogo a menos ainda que o Flamengo, porque esses times que jogaram o Mundial ficaram com menos jogos, né? Tem 18 jogos, 39 pontos. Não dá, mesmo se vencer esse jogo de diferença, não chega com os 43, né? Acho que o Flamengo, vamos ver, não tem nada ganho contra o Inter. Um jogo com o time reserva. Jogou na quarta-feira o jogo em casa, o Maracanã ganhou só de 1-0, o time titular do Inter. Ganhou ontem contra o time reserva do Inter, e de novo contra o time titular. Tem agora quarta-feira, também no Beira-Rio. O jogo de ontem foi no Beira-Rio. Tem chance aí de passar, né? Tem uma vantagem. O Flamengo é um time muito difícil de tomar gol, de passar para a próxima fase da Libertadores, não tem nada definido, né? E no brasileiro é muito cedo para falar qualquer coisa, né? Temos que lembrar sempre do Botafogo 2024, que tinha uma vantagem muito grande e acabou sendo atropelado pelo Palmeiras no final da reta final do campeonato, né? Mas parece que assim, tá muito bem posicionado, né? Perdeu também a Copa do Brasil, foi eliminado nos pênaltis para o Atlético Mineiro. Pôde se focar nas 2 outras competições, vamos ver. Agora, Fernando, do futebol para o cinema, o que você espera aí, qual a sua expectativa? Como é que foi essa jornada até aqui? Acredito que de muito trabalho, né, para montar esse festival. É um projeto idealizado por você, organizado por você. Eu sou produtor aqui Procó. Qual a expectativa você traz para esse festival? O que você acha que o campista deve esperar dele? E fala um pouco do trabalho que foi trazer ele até aqui. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom começar falando de futebol. Segue o líder, é isso. E seguindo o líder, a gente segue para o festival.
Aloysio, como você falou, um ano de muito trabalho. A gente começou a idealizar o Festival Internacional Goitacá de Cinema há exatamente um ano, em agosto do ano passado. Eu comecei a colocar a mão na massa, trabalhando para a realização desse festival. E foi um ano, de muitas reuniões, apresentando o festival para muita gente, para muitos diferentes segmentos, né, da sociedade civil. Então, empresários, entidades públicas. Então, um ano de muito trabalho. Eu diria que hoje é começar agradecendo, Aloysio. Eu acho que agradecendo, sobretudo você, todo mundo da Folha, o Cláudio, a Dora, que abraçaram desde o começo o projeto. Essa parceria com a Folha da Manhã foi muito importante e fundamental para que a gente chegasse até aqui. Então, não poderia deixar de agradecê-los e é muito, muito bacana que a gente possa contar com essa parceria bonita. Eu acho que é isso. E acho, Aloysio, que o recado até aqui, eu acho que, de alguma forma, Campos já está dando. Assim. A UENF abraçou o projeto, a própria reitora, a Rosana, aí, mais uma vez, os funcionários da universidade, de diferentes setores, contribuindo para que as coisas aconteçam, desde o transporte, passando lá pela administração do centro de convenções, prefeitura da universidade, enfim, diferentes, as pró-reitorias, a diretoria de cultura, diferentes instâncias da universidade abraçaram esse projeto. E os patrocinadores que também chegaram com a gente, os apoios, então tudo isso muito importante. Fazer cinema é sempre coletivo, né? Assim, seja um filme, seja um festival, é sempre um fazer coletivo. E nesse sentido, Aloysio, eu acho que, de alguma forma, Campos está dando um recado de que merece e quer um festival dessa natureza. Então, eu acho que a gente começa essa semana com esse recado muito claro, muito evidente, e eu sempre digo, a barra de logos, né, ali que são os apoiadores, os patrocinadores, as parcerias e tudo mais, não é simplesmente no sentido da gente dizer que teve apoio de X ou Y. Eu acho que é o conjunto de instituições, de pessoas que fazem parte dessas instituições, sinalizando e dando um recado de que estamos com esse projeto, porque esse projeto faz sentido, seja, né, para um bairro, para um local, ou para uma cidade, para uma região, para um país ou para um estado. Então, acho que, considerando, né, o que a gente tem hoje de patrocinadores, de apoiadores, de parcerias, a gente tem um conjunto significativo de empresas e instituições públicas e privadas que abraçam esse projeto. Então, acho que esse recado é um primeiro recado muito, muito satisfatório, muito significativo e muito forte de que Campos quer um Festival Internacional Goitacá de Cinema e merece um evento dessa natureza. Então, a expectativa é muito boa já por conta de tudo isso, assim, dessa chegada para esse ponto de partida que é o primeiro festival que começa amanhã. Então, a expectativa é muito boa e de público, a gente tem recebido um feedback muito interessante. Esse final de semana eu tive alguns pontos da cidade, junto com a equipe, distribuindo, enfim, levando aí o guia de bolso com toda a programação, e as pessoas, né, relatando que viram falar aqui, acolá, na mídia, na Folha, na InterTV, enfim. Então, o feedback é muito, muito bacana. O envolvimento das escolas, o envolvimento de professores nesse processo. Então, acho que a gente está tendo uma resposta muito orgânica nesse sentido, diferentes segmentos, sabe, o Aloysio, em torno dessa primeira edição. Obviamente, isso é resultado de muito trabalho, um trabalho meu, mas de toda a equipe também da Quiprocó-Filmes, que há um ano, junto comigo, está trabalhando nesse processo, um trabalho que envolve muita gente, hoje mais de 100 pessoas diretamente ligadas na execução e na realização do festival, sem falar de serviços, diferentes serviços contratados nesse processo, e são alguns serviços
importantes para realizar um festival dessa natureza. Então, é isso, a expectativa é das maiores e muito boas, que a gente vai ter uma semana bonita, com muitos filme produzido em diferentes partes do Brasil, do mundo, além do seminário de cinema e audiovisual do Norte e Noroeste Fluminense, o Cinemark de Goitacá, as oficinas que compõem o programa de formação, as experiências turísticas. A gente tem 2 exposições também acontecendo no âmbito do festival. Então, muita coisa bacana que vai acontecer no Centro de Convenções da UENF, e a gente também vai ter as ativações em São João da Barra e Quissamã, e uma sessão especial com a Mostra Cabrunquim em São João da Barra. Então, é muita coisa que vai acontecer ao longo dessa semana, e a expectativa é das melhores. Ô, Fernando, cara, assim, eu quando você falou com a gente aqui a primeira vez, eu não sei se a Luísio tinha essa impressão. Eu confesso que eu não tinha. E vou te perguntar exatamente sobre isso. O Brasil vive um momento muito legal, muito bom. Aliás, o cinema brasileiro é muito legal também, né? Tem várias fases aí, mas a gente vive um momento do primeiro Oscar, ainda tem esse pós-premiação, a gente está aí comemorando ainda e tal. Para quem é apaixonado, para quem gosta de cinema, eu acho que um dos melhores momentos, talvez, não sei se eu posso... Pela premiação, sim, é o primeiro, né? Mas grandes produções já aconteceram no país. Porém, eu não tinha dimensão, e por isso que eu quero te perguntar, se você tinha dimensão desse tamanho de alcance do festival, ou as coisas foram crescendo, foram tomando uma proporção que nem você imaginava? Olha, Cláudio, eu acho que é um pouco de cada coisa. Obviamente a gente está trabalhando há um ano, né, nesse projeto, justamente para que a gente tenha um baita de um resultado, um belo de um resultado. Mas, obviamente, eu diria que muita coisa acaba surpreendendo mesmo, né, assim, do ponto de vista do tamanho que a coisa vai ganhando, do envolvimento das pessoas. Eu acho que um grande barato, né, assim, já adiantando uma coisa que a gente estava conversando até antes, né, é a possibilidade da gente ter os filmes, né, produzidos pelos estudantes das escolas públicas, da rede pública de campus, no Curta Campus da escola, Curta Campus na escola, que vai ser exibido amanhã às 18 horas, antes da abertura do festival. Isso é algo muito, muito bacana e que confere muito sentido ao festival. Então, esses resultados, vamos dizer assim, já que a gente está colhendo em termos de envolvimento de diferentes segmentos da sociedade civil, do poder público, dos empresários, das grandes empresas que estão sediadas na região. Então, acho que tudo isso foi, vamos dizer assim, criando, né, e com doses aí de muito trabalho, vamos dizer assim, mas eu acho que fermentando, né, essa massa para que essa massa cresça. Então, eu acho que tudo isso é resultado do envolvimento. E como eu falei, Cláudio, assim, o cinema é sempre coletivo. Então, a gente pode ter um diretor brilhante, a gente pode ter um roteirista brilhante, a gente pode ter um diretor de fotografia brilhante, a gente pode ter uma direção de arte brilhante. Isso tudo é uma grande orquestra, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer um filme, a gente tem uns setores, né? Então, que é a direção, é a fotografia, é o roteiro, é a arte e por aí vai. Então, é uma grande orquestra e que depende de tudo isso. Você pode ter um diretor brilhante, se um desses setores falhar, essa história toda falha, porque a arte vai influenciar na fotografia, a fotografia que vai influenciar no roteiro, o roteiro que vai influenciar na atuação de um ator, de uma atriz, de um protagonista, de um coadjuvante. Então, o festival é basicamente também nessa linha. Eu acho que a primeira resposta fundamental é a cidade de Campos, a partir dos seus, né, setores estratégicos, né, que eu já citei aqui, abraçarem o festival. Na medida que a gente tem isso, a gente já tem muita coisa. E aí a coisa vai ganhando força. Então, eu acho que tudo isso foi fundamental. Eu, como idealizador né, do projeto, obviamente que fico muito feliz,
mas não é só uma... isso tudo está ganhando essa proporção, eu acho, graças a esse conjunto de fatores que está relacionado diretamente com a história da cidade. Né? É o que eu tenho afirmado há um ano. Campos é uma cidade de cinema. Campos tem uma história profunda, importante, com o cinema brasileiro. Né? Campos já teve aí cerca de 70 salas de cinema ao longo da sua história, né? Foi um parque cinematográfico, vamos dizer assim, importante, com importantes salas de exibição do Brasil, né? E é bom demarcar isso. Então, Campos tem, por outro lado, também uma história de servir como locação para produções importantes de novelas e filmes, de Cacá Diegues, a Valci Carrasco, que filmaram, estiveram aqui, passagem de Geraldo Sarno na década de 90, lá naquele projeto incipiente da Escola Brasileira de Cinema e Televisão, um dos maiores cineastas, os maiores documentaristas do Brasil, que a gente precisa valorizar. Então, é uma cidade que tem uma relação profunda com o cinema brasileiro, e não só Campos, a região. Né? A gente tem Na Boca do Mundo, de Antônio Pitanga, filmado em São João da Barra. Então, temos Zezé Mota, homenageada dessa primeira edição, que a gente tem a alegria de homenagear Zezé Mota nessa primeira edição do festival. A gente tem o Tunico Pereira, um grande ator campista, né? Então, atores de expressão nacional, Zezé Mota, Tunico Pereira, o Antônio Pitanga, então, Cacá Diegues, que faleceu recentemente, que gravou aqui Gangazumba. Então, a gente tem uma cidade que tem uma relação afetiva. Então, acho que o festival nasce também reavivando essa relação do campista, da campista, com o cinema brasileiro. Eu acho que o festival, ele vamos dizer assim, é como se fosse uma lenha numa fagulha que está acesa, essa fagulha do cinema, né, e das pessoas terem interesse pelo cinema brasileiro. Não à toa, essa cidade tem uma longa história com o cinema brasileiro. Então, acho que o festival vem nisso, vem nessa esteira de uma longa história da cidade e da região com o cinema brasileiro, assim, Cláudio. Então, surpreende, obviamente, muita coisa, mas, por outro lado, não é uma criação, uma idealização de um projeto, eu acho, a gente está falando da criação de um projeto num lugar que tem esse histórico. Então, isso facilita também. Fernando, a gente falou antes de começar o programa, você citou agora, Fernando Nogueira, sobre a questão do envolvimento das crianças da rede pública municipal. Nogueira tem Simone, que é a esposa dele, que trabalha como professora, e aí ele trouxe essa informação. Você falou, Nogueira chegou a falar em centenas, foram montados centenas de curtas pelas crianças, né, pedidos dos professores. A gente sabe que hoje, com smartphone, essas crianças são produtoras naturais de conteúdo de vídeo, né? Sabem fazer isso muito melhor do que nós, por questão geracional, né? E parece que dessas centenas que o Nogueira se referiu, 5 ou 6 vão ser selecionados pela Secretaria para serem exibidos amanhã, na abertura do festival, né? Fala um pouco da importância da formação desse novo público, e não só novo público, como até novos produtores de conteúdo visual. Sim, Aloysio, eu acho que essa é uma parte muito feliz, assim, acho que tem três eixos do festival que são muito importantes. É a Mostra Cabrunquim, que é voltada para o público infanto-juvenil, com filmes selecionados, e a gente abre o festival com essa mostra, com a Mostra Cabrunquim. A gente tem, por outro lado, as oficinas, que a gente tem oficinas voltadas para o público infanto-juvenil, e essa história do Curta Campos na Escola, que é um projeto da Secretaria Municipal de Educação, e que a gente tem, a partir de um diálogo diretamente com a Secretaria, com funcionários, com a própria Secretária de Educação, no sentido de trazer esses curtas para amanhã, antes ali da abertura, enfim, vai preceder a abertura do festival. Isso é fundamental, né, Luiz? Assim, isso é fundamental não só no sentido de formação de novos públicos, mas eu acho que de estimular essa garotada
a criar, a desenvolver as suas habilidades criativas, a sua vocação do ponto de vista criativo, e que pode resultar ou não, eu diria, em novos cineastas. Se resultar, que bom, mas se não resultar, eu acho que com sensibilidade, né, para o trabalho com a câmera, com a arte e com o cinema. Então, eu acho que isso é um barato, obviamente, e um barato desse ponto de vista de formação de novo público, de novas sensibilidades para o cinema, da experiência sempre coletiva que é o fazer cinematográfico. Eu acho que isso eu vou repetir isso muitas vezes aqui, porque a gente hoje tem um streaming. Quando foi criada a televisão, lá atrás, se falava no fim do cinema, como se fala hoje, as salas de cinema não vão existir mais, mas nada substitui, e eu ainda acredito nisso, que os cinemas não vão acabar, porque nada substitui a experiência coletiva de você fazer e ver um filme. Então, acho que ter essa garotada é fundamental para o futuro, inclusive, do Festival Internacional Goitacá de Cinema, e do ponto de vista da formação mais ampla dessa garotada. Para além, eu acho, né, geralmente quando a gente fala que a gente vai formar novos cineastas, tomara, mas eu acho que se não acontecer isso, certamente a gente vai formar cidadãos melhores, mais sensíveis do ponto de vista das artes, da cultura, do fazer criativo e das possibilidades que isso coloca enquanto formação mesmo para essa garotada, assim, que certamente mobiliza a comunidade escolar. Eu acho que esse é o barato, porque mobiliza os pais, mobilizam as mães, mobiliza as professoras, mobiliza a direção, mobiliza do alto escalão, vamos dizer assim, da Secretaria de Educação a toda a comunidade escolar, quem trabalha no chão da escola, né, como se fosse o chão de fábrica, mas que está ali no dia a dia do fazer da escola pública, com todos os seus desafios e belezas, né? Então, acho que o grande barato do Curta Campus na escola é esse. E para a gente, um prazer, uma satisfação enorme ter isso no festival. Eu diria que é quase uma obrigação nossa abraçar um projeto desse e estar junto e buscando caminhos para que a garotada se veja na tela como protagonista, né, desse fazer. Assim. Eu acho que esse vai ser o barato, e eu estou com uma expectativa muito grande. Tem algumas escolas já que estão confirmando a presença amanhã para a sessão de amanhã, então a expectativa é muito grande, sobretudo por esses curtas, né, serem produzidos na escola pública. Então, eu acho que é uma forma também da gente fazer uma sinalização para a escola pública, de valorizar a escola pública tão importante para a formação do nosso futuro, né? Assim, então, eu acho que estou super ansioso aí com esse trabalho da garotada. Na verdade, essa coisa desse trabalho dessa garotada, eu estava falando mais cedo aqui, essa garotada é nativa de rede social, de smartphone, ou seja, eu sinceramente me considero de uma geração privilegiada, que a gente vem lá do jogar balé, bola de gude, como queira, brincar na rua, até pegar essa tecnologia toda. Nós somos dessa transição, né? Eu acho isso muito legal. Já a garotada nova só conhece uma parte, que é essa parte tecnológica, e aí eu acredito que a gente vai mais aprender do que ensinar eles a qualquer tipo de... Estão muito bem nessa fita aí. Agora, o que eu quero te perguntar, Fernando, sobre a questão da Zezé Mota, qual a influência dela também sobre esse festival? Ela é uma campista, assim como tantos outros talentos que nós temos em Campos, recebe esse prêmio, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a programação, como é que é, porque, assim, acho que agora uma parte interessante de atrair é o público para poder assistir. Como é que vai ser a presença do público? Onde vai ser, como é o acesso a essas salas, vai ter algum ingresso, alguma coisa no sentido de ter que pagar para assistir? Como é que vai ser a participação do público nesse evento? Tá bom. Cláudio, acho que uma primeira informação muito importante.
A programação é toda gratuita. Integralmente gratuita. Todas as atividades do festival são gratuitas, isso é muito importante de reforçar. O Festival Internacional Goitacá de Cinema está acontecendo através da Lei Rouanet. Também é um espaço importante da gente falar desse importante instrumento, né, de uma lei que garante a realização do festival e a partir do qual a gente garante os patrocínios. Então, é um festival integralmente gratuito, com toda a sua programação gratuita. E sobre a programação, Cláudio, a gente tem uma plataforma que é a Even 3, eu posso te encaminhar aqui o link no WhatsApp daqui a pouco para você disponibilizar. A gente está solicitando que as pessoas façam a retirada dos ingressos, se inscrevam nas atividades, nas oficinas, na sessão de abertura que acontece amanhã. Mas eu diria que é o seguinte, sobre a programação, das pessoas irem ao centro de convenções. A gente tem a mostra com filmes, a gente tem um seminário acontecendo, a gente tem as oficinas. Então, tem alguma dúvida? Vá até o centro de convenções, que a gente vai ter uma equipe de monitores, a equipe da Quiprocofilmes, a equipe que está trabalhando no festival para tirar dúvidas. Então, qualquer dúvida que haja, entre em contato conosco através do Instagram também. Então, o Festival Internacional Goitacá de Cinema é muito fácil de achar. Eu diria que não tem mistério em termos de participação. Repito, a programação é inteiramente gratuita. E sobre essa programação, Nogueira, a gente começa amanhã às 10 horas da manhã, já com a mostra Cabruquinho. Então, amanhã às 10 horas da manhã, a gente já tem essa primeira mostra com cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filmes. São 8 filmes da mostra Cabruquinho, abrindo o festival já às 10 horas da manhã no auditório principal, que cabe 500 lugares, 500 pessoas. Então, essa programação começa amanhã no auditório principal do Apito, lá do Centro de Convenções de Oscar Niemeyer. A gente, em seguida, às 14 horas, já tem uma mesa do Seminário de Cinema e Audiovisual do Norte e Noroeste Fluminense, uma mesa dedicada a debater a interiorização do cinema brasileiro como alternativa para o desenvolvimento econômico do Norte e Noroeste Fluminense. Às 16 horas, a gente tem a Mostra Embratur, seguido, aí sim, da Mostra Curta Campus na Escola. Então, essa programação, a gente amanhã já começa o festival com uma programação bastante robusta, enfim, uma programação normal. E a abertura oficial do festival às 19 horas no Centro de Convenções, lá no auditório também principal do Apito. E aí, com batalha de rimas e homenagem a Zezé Mota, que é a grande homenageada. E, obviamente, Cláudio, assim, de um significado muito grande a gente poder homenagear a Zezé Mota, que, ao mesmo tempo, empresta todo o seu prestígio e sua trajetória ao nosso festival, que nasce com muita força, mas que, certamente, ter uma figura como a Zezé Mota como homenageada agrega em muito e projeta esse festival para o Brasil e para o mundo, considerando a dimensão dessa grande atriz brasileira e campista. E que felicidade a nossa ter essa grande atriz como homenageada. Então, a gente vai ter, por um lado, a homenagem a Zezé Mota pelo festival e, por outro, a entrega do título de doutora honoris causa pela UENF, pela professora Rosana, reitora da universidade, ao longo da abertura do festival. Então, eu acho que... E aí, a Zezé Mota, né, sobre o significado disso, obviamente é grandioso, uma mulher negra que saiu muito cedo de Campos, muito consciente da sua vocação do ponto de vista artístico, e ela fala muito sobre isso. A gente teve a oportunidade de estar com ela 2 vezes. Ela me recebeu na casa dela, no Rio, junto com parte da nossa equipe, quando a gente apresentou a proposta do festival, o convite e tudo mais, e depois para a gente fazer uma pequena entrevista com ela também. Então, e ela se mostrou muito feliz, sabe, Cláudia? Assim, eu acho que a Zezé Mota está muito feliz de estar com a gente, de estar sendo homenageada, e eu lembro que quando a gente mostrou o troféu, né, que é o troféu Cabruquinho, o troféu Cabruco, e mostramos o protótipo ainda em foto, ela ficou muito feliz e com certeza ali reavivou
coisas na memória da Zezé Mota, desse tempo que ela viveu em Campos, ainda que curto, mas que certamente ela guarda a memória, né? Guarda na memória. Então, é muito bacana, cara, assim, eu acho que ter a Zezé Mota, dela emprestar esse prestígio, da disponibilidade dela estar conosco, né? Então, certamente vai ser uma noite amanhã bonita para Campos e que vai ficar guardada aí na nossa memória, e a expectativa é muito grande, cara, assim, eu acho que sobretudo por contar, né, com a possibilidade da gente contar com a presença dela conosco aqui, então isso vai ser muito especial. Por um lado, para ser homenageada pelo festival, e por outro, a entrega pela primeira vez, a UENF está concedendo o título de doutor honoris causa a uma personalidade, e é a Zezé Mota. Então, acho que é tudo muito significativo, muito simbólico, importante do que vai acontecer amanhã à noite na UENF. Fernando, são 5 mostras competitivas, né? Você falou de algumas delas aqui, mas para a gente, o ouvinte e telespectador ficarem sabendo, é a mostra brasileira, a mostra internacional, a mostra Zezé Mota, a qual você se referiu agora há pouco, a mostra Cabunquim, que você também falou, mostra Olhares da Planície, e uma mostra não competitiva, que é a mostra Embratur. Quer dizer, fala um pouco dessas 6 mostras, do que elas se compõem, qual o objetivo delas. E também, cara, eu tive agora, nessa viagem que eu fiz ao Sul, eu conheci Gramado, não conhecia Gramado. E, assim, é inegável o impacto que o Festival de Cinema de Gramado, ali nos anos 70, né? Inicialmente ainda feito no verão, depois passou a ser no frio e tal, teve na cidade de Gramado, né? A cidade de Gramado poderia se dividir em antes e depois do Festival de Gramado, né? Você espera algo parecido com o Festival Internacional Goitacá? Então são 2 perguntas. Sim, eu vou começar pela última, que diz respeito a Gramado, Aloysio. A gente... E é muito isso que você falou, Aloysio, assim, Gramado é uma experiência muito interessante nesse sentido que você falou, que a Gramado se divide entre antes e depois do festival. E a gente tem 2 casos, um brasileiro e outro internacional, que é Cannes, que dialogam muito nesse sentido. Cannes passou a ser conhecido depois do Festival de Cannes. Cannes não era conhecido pelas suas praias e tudo mais antes do Festival de Cannes. Então, do ponto de vista internacional, a gente tem Cannes como esse exemplo que você traz de Gramado. E Gramado a mesma coisa. O Festival Internacional, o Festival de Gramado, fez com que Gramado se tornasse vista pelo Brasil e pelo mundo. Ou seja, como soft power mesmo, como se fala muito no campo do cinema, né? Então, certamente o Festival de Gramado projetou a cidade para o Brasil e para o mundo a partir do Festival de Cinema. E a gente pode falar de um antes e depois. Obviamente, Luiz... Se você me permite, Hollywood, antes do cinema, era o Laranjal. Exatamente. A gente tem alguns exemplos, assim, só pegando 2 para a gente ter dimensão do que um festival de cinema pode significar para uma cidade, para uma região, para um país, né? Assim, então, quando se a gente pegar aqui, eu não vou falar, mas todo mundo conhece, quem estiver escutando, tiver a oportunidade de interagir aí no YouTube, Cláudio, qual é o troféu que é entregue em Gramado? Tenho certeza que todo mundo sabe. Então, o nome dessa premiação. Então, é isso. Eu acho que é um antes e depois. E esses 2 casos são muito importantes, como Hollywood, como você trouxe agora, que era um Laranjal. Exatamente isso. Sobre expectativa, Luiz, eu acho que se a gente alcançar, né, a gente está trabalhando para que o festival tenha esse tamanho que está tendo, né, assim, mas eu acho que se a gente chegar num patamar semelhante ao que Gramado significa para o Rio Grande do Sul ou Cannes significa para o sul da França, eu diria que a gente
alcançou o resultado esperado para um tipo de evento como esse. Agora, isso depende de muita coisa, né, Luiz? Assim, a gente depende de um outro olhar para a região do ponto de vista de necessidade de investimento em infraestrutura. E aí, infraestrutura no sentido mais amplo da palavra, né? Urbanística, né? De mobilidade urbana, de parques, de transporte público, de infraestrutura do ponto de vista de atração para turistas. Então, quando eu falo, né, que o fazer de um festival como esse é coletivo, porque a gente depende de muitos segmentos para que, de fato, e de um entendimento sobre o significado do que isso pode ter como resultado positivo para a cidade e para a região. Então, a gente depende de muitos fatores para que isso aconteça, para que, assim como Gramado aconteça, vamos dizer assim, o Festival Internacional Goitacá de Cinema chegue nesse patamar. Então, acho que Gramado chega nesse estágio, né, desse acontecimento que é hoje, porque parte do empresariado entendeu, parte do poder público entendeu, e parte da sociedade civil do Rio Grande do Sul e da sociedade, né, lá de Gramado entendeu qual era o potencial desse festival para a cidade. E aí a gente está falando, né, de investimentos desses diferentes setores para tornar o Festival de Gramado e a cidade de Gramado do tamanho que esse lugar merece, tanto do ponto de vista do festival quanto da cidade. Então, acho que passa muito por aí, sabe, Aloysio? Porque, como você falou, você esteve agora lá em Gramado. Aí você vai no festival, mas você sai do festival, você tem a opção de ir para um lugar bacana, depois para, né, ir no restaurante, né, dos atrativos turísticos que você tem na região, como, por exemplo, quando eu rodo muitos festivais, e aqui Procó já tem 10 anos, e o Festival Internacional Goitacá de Cinema vem também de um amadurecimento nosso, né, de olhar para muitos festivais e modelos de festivais, não que a gente esteja copiando, mas que a gente vai se inspirando. Então, certamente, Gramado é um desses que a gente se inspira para pensar o Festival Internacional Goitacá de Cinema, assim como o Festival de Tiradentes, o Festival de Ouro Preto, o Festival Cine BH, que vai acontecer agora em setembro, e que você sai do Cine BH, você vai para o Mercado Municipal de Belo Horizonte, você tem uma experiência super bacana. Então, quando eu falo de investimento, é isso. A gente precisa de um mercado municipal que seja acolhedor, que possa acolher, que tenha infraestrutura para acolher, né, as pessoas que vêm de fora desfrutar do festival. Porque o festival é sempre parte da experiência de quem vem de fora. O Festival Internacional Goitacá de Cinema já começa com mais de 80 convidados de diferentes partes do Brasil e do mundo. Gente do Chile, da Argentina, né? Então, a gente precisa que a cidade entenda também nesse sentido. E aí a cidade no sentido das suas representações políticas, do poder público, dos empresariados, da sociedade civil, que precisa acolher, né, essas pessoas que estão vindo de fora, ser receptiva no sentido de acolher, de informações, e às vezes até no dia a dia ali, de dar uma informação para essa pessoa que está, né, se localizando na cidade, que chega. Então a gente precisa de muita coisa nesse sentido para que o Festival Internacional Goitacá de Cinema alcance esse patamar de um Cannes ou de Gramado. E falando das mostras, já indo pelas mostras, eu vou começar pela mostra Olhares da Planície, Aloysio. A mostra Olhares da Planície, ela é inspirada numa premiação de Gramado que é para filmes gaúchos. Então, quando a gente montou a mostra Olhares da Planície, é inspirado nisso, que Gramado tem a disputa pela mostra brasileira, aí tem curtas, longas e por aí vai, e tem a mostra de filmes gaúchos. Então, a nossa pretensão com a mostra Olhares da Planície é que a gente tenha, ao longo do tempo, uma produção significativa, sobretudo oriunda do interior do estado do Rio de Janeiro, porque é uma mostra que nasce justamente acolhendo filmes produzidos no interior do estado do Rio de Janeiro, né, para sua mostra. Então, esses filmes são oriundos
em diferentes partes do interior do estado do Rio de Janeiro. A gente tem filme de Volta Redonda, a gente tem filme da Baixada Fluminense, a gente tem filme aqui de Campos. Então, essa é a ideia, esse é o conceito da Mostra Olhares da Planície, que a gente possa acolher filmes do interior do estado do Rio de Janeiro, inspirado, como eu falei, nessa disputa que tem lá em Gramado, pelo prêmio dos filmes gaúchos. Então, começando pelas mostras, Olhares da Planície é essa mostra, que a gente tem um olhar muito especial que vai contar, inclusive, além do Troféu Cabruco, com o Prêmio Cidenf, uma parceria importante com o Cidenf, que vai garantir uma premiação bacana também para os filmes vencedores, para o filme vencedor da Mostra Olhares da Planície. Aí a gente tem a mostra Zezé Mota, que é uma mostra muito importante, porque contempla a diversidade de raça e gênero nessa mostra, então, de realizadores e realizadoras negras, e aí a importância da Zezé Mota como homenageada dessa primeira edição, também com um festival que nasce com essa preocupação da gente olhar, e com esse olhar para esses realizadores e realizadoras negros, que são 56%, quase 60% da população brasileira, e que a gente sabe de todos os desafios que essa sociedade ainda tem para lidar com essa questão do racismo, enfim, e de todos os desafios da população negra na nossa sociedade. Então é uma mostra não para falar sobre racismo, mas uma mostra para valorizar os realizadores negros e negras, e a partir das suas abordagens e tudo mais, sobre diferentes temas, a partir desses olhares desses realizadores e dessas realizadoras. A gente tem a mostra brasileira, a mostra internacional, e aí nessas duas mostras a gente tem curtas e longa-metragens, tanto na brasileira quanto na internacional, e a mostra Cabrunquim, que é a mostra infanto-juvenil. E, por fim, a mostra Embratur, que é a mostra não competitiva, que são filmes produzidos a partir de 2 editais da Embratur. A Embratur, que é parceira do festival, um dos patrocinadores oficiais é a Embratur, e que traz um debate muito legal nessas realizações, que é um cruzamento entre audiovisual e turismo, Aloysio. Então, a Mostra Embratur traz, os filmes da Mostra Embratur traz essa característica na sua abordagem, que é cruzar audiovisual e turismo, de explorar, no melhor sentido da palavra, a partir do audiovisual, lugares com potencial turístico. E eu acho que essa mostra é muito importante, não só por ela, mas como que a dimensão que a Embratur, na medida em que é uma das patrocinadoras, traz a dimensão do turismo. A gente já havia programado, por exemplo, as 2 experiências turísticas em Quissamã e São João da Barra. A gente, até mesmo antes de iniciar essa conversa com a Embratur. Mas, obviamente, com a Embratur isso ganha mais robustez. A gente também vai ter uma mesa, inclusive, dedicada para um debate sobre film commissions e turismo e audiovisual no norte e noroeste fluminense. Então, é uma mostra que está aí articulada com outras camadas do festival. Mas essas 5 mostras, dessas 5 mostras competitivas, o Aloysio, como eu acho que eu já disse isso numa outra ocasião que eu tive aqui, acho que eu tive aqui em março, com vocês, quando a gente abriu as inscrições para o festival, a gente recebeu 793 filmes do Brasil, inteiro, de todas as regiões, de 26 estados, mais Distrito Federal. A gente só não recebeu filme de Roraima. A gente recebeu filmes de diferentes partes da América Latina, da Europa, países da África, da Oceania. E desses filmes a gente selecionou 61 filmes, mais 4 filmes que são da Mostra Especial Embratur. O que é interessante disso, sabe, Aloysio? Desses 61 filmes que foram selecionados, isso foi feito por um trabalho de curadoria muito séria e que eu não tive qualquer interferência. Então, acho que o festival nasce também com essa característica, da gente garantir que a curadoria tem autonomia e liberdade para trabalhar na seleção desses filmes. Então, a gente formou um time de curadores, diferentes partes também do Rio, do Brasil, que tiveram o trabalho de olhar para esses 793 filmes e selecionar os 61 filmes que fazem parte das mostras competitivas.
E a escolha dos filmes vencedores, da mesma forma, se dará por um corpo de júri que compõe, vamos dizer assim, né, cada mostra dessa e o conjunto de mostras presidido pelo Hernani Hefner, que é o diretor da Cinemateca do MAN. Então, eu acho que o festival também nasce com essa característica que é muito importante, sabe, Luiz? Da gente garantir, tanto para o time de curadores, quanto para a equipe de júri, total autonomia e liberdade no que diz respeito à seleção e à premiação desses filmes. Então, de todas essas mostras que eu estou falando aqui, competitivas, a gente vai ter um grande prêmio, que é um prêmio, o Troféu Cabrunco. E no caso da Olhares da Planície e da Mostra Zezé Mota, a gente tem o Prêmio Cidenf, que é a partir de uma parceria muito importante com o Prêmio Cidenf, que a gente está tendo aí a oportunidade também de agregar, do ponto de vista das premiações, essas duas mostras. Muito bom. São 8h10, Fernando. A gente precisa fazer uma pausa, mas rapidinho, só para registrar alguns pontos que você falou aqui. O troféu de Gramado é o Quiquito de Cristal, né? Em homenagem ao Oscarito, espanhol naturalizado brasileiro, um dos maiores humoristas também. Ele fazia muito humor lá do Grande Otelo. Sensacional essa dupla. Para cada real investido na cultura, R$6 voltam para de turismo, de renda, de lucro como um todo. E sobre Cannes, que você falou, importante sim, conhecida hoje, frequentada, badalada e tal, a publicidade brasileira sempre foi campeoníssima em Cannes, sempre foi. Agora as agências brasileiras foram internacionalizadas, né, foram vendidas, mas a gente tem aqui, se for ficar falando aqui, todo mundo vai, pelo menos dessa nossa época aqui, vai se lembrar, né? Aquelas propagandas, por exemplo, aquelazinha da Parmalat, lembra? Aquelas crianças bebendo leite e tal, no final um menininho pergunta, tomou? Mas muito premiada, entre outras grandes publicidades. Bom, era isso. Só para fechar, então, são 8h11, a gente volta na sequência, conversando com o Fernando, e aí nós vamos para a escola de cinema, né, com toda essa tradição. Aliás, a Luísio tem uma experiência pessoal nessa primeira fase dessa escola de cinema em Campos. Eu pedi para ele compartilhar isso com a gente também. E aí a gente emenda nesse assunto para seguir com o Folha no Ar de hoje. Só um instante, a gente volta. Você que está nos acompanhando, vou colocar também daqui a pouco os links lá que o Fernando falou sobre o arroba deles no Instagram, tudo, e como que você faz para, né, ficar sabendo de mais detalhes aí desse Festival Internacional Goitacá de Cinema. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Vamos ao intervalo, a gente volta a seguir. Tem uma dica boa agora da Nauta XP para você investir bem o seu dinheiro aí. Coloque o seu dinheiro para trabalhar de verdade para você. Confira e a gente volta a seguir. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você.